Olá, você que é envolvido com Cristo, que a graça e a paz do Eterno esteja contigo em todo o tempo. É uma imensa alegria ter você aqui para mais uma videoaula abençoada. E se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite agora e se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e, claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas serão edificadas pela palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula sobre a lição 11 do terceiro trimestre de 2025 da CPAD, classe dos jovens. O tema de hoje é a carne e o espírito, a luta que existe entre nós. Texto principal: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Nesta lição, veremos que existe uma luta dentro de nós para fazer o que é certo ou o que é errado, e que aqueles que são conduzidos pelo Espírito manifestam o fruto, ao passo que os que são convencidos, em suas atitudes a resistir ao Espírito e seguir a natureza humana, manifestam as obras da carne. Paulo mostra que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, teremos uma luta diária dentro de nós, que nos obrigará a inclinar nosso pensamento e ações que agradarão a Deus ou a natureza humana. Essa responsabilidade de escolha é nossa, como também as recompensas relativas a cada direção que tomarmos. Introdução. No capítulo 5, Paulo mostra que somos guiados ou pela carne ou pelo Espírito. Ele falou anteriormente a respeito do cuidado de não se valer da liberdade para que fosse dada ocasião à carne. Desta feita, o apóstolo menciona que existe uma luta dentro de nós para fazer o que é certo ou o que é errado, e que aqueles que são conduzidos pelo Espírito manifestam o fruto, ao passo que os que são convencidos em suas atitudes a resistir ao Espírito e seguir a natureza humana manifestam as obras da carne. Tópico 1. Andando no Espírito. Item 1. Andai em Espírito. Paulo já tratou sobre a importância da liberdade e agora passa a mostrar aos Gálatas o distanciamento que há entre viver na carne e ser guiado pelo Espírito. Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Observe que o verbo está no imperativo. Aqui não é uma recomendação, mas uma ordem. O cristão deve entender que a única opção para que não cumpra os desejos da natureza humana é andar no Espírito. A íntima comunhão e a dependência constante das orientações do Espírito são a única chave para uma vida de santidade e integridade no Senhor. Não bastava que os Gálatas valorizassem a liberdade que receberam de Cristo. Com essa liberdade, eles deveriam andar no Espírito. De nada adianta a liberdade se a pessoa permanece presa às práticas que ainda a identificam como prisioneira. Item 2. A luta que existe em nós. Há uma luta interior constante para que sigamos a vontade da nossa carne e não sejamos guiados pelo Espírito. A carne luta contra o Espírito, e esse, contra a carne, Gálatas capítulo 5 e versículo 17. Não é uma luta visível, pois acontece no nosso íntimo, mas as consequências são. Essa luta nos mostra uma verdade: o novo nascimento não elimina a velha natureza pecaminosa. Se assim fosse, não veríamos nas Escrituras tantas advertências a que buscássemos a santificação e a mortificação constante do pecado em nós. Não é possível trazer satisfação às duas naturezas. Então quem conhece a Cristo terá de escolher que natureza vai agradar e fortalecer. A carne representa a nossa natureza que busca satisfação naquilo que desagrada a Deus. Ela não desaparece, nem morre, quando uma pessoa recebe a Jesus pela fé e é perdoada de seus pecados. Esse texto também nos mostra que o Espírito pode e deseja nos guiar para uma vida mais plena, em que manifestemos o fruto do Espírito, que Paulo descreverá a seguir. Mas observe que Paulo mostra antes as obras da carne e a sua consequência. Gálatas 5 e versículos 16 a 21. O Evangelho primeiro mostra que o homem é pecador. Depois da má notícia vem a boa. Existe salvação em Jesus. Da mesma forma, Paulo fala primeiro das obras da carne, para depois falar do fruto do Espírito. Subsídio: não há passagem na Bíblia que mostre um contraste mais claro entre o modo de vida dos crentes cheios do Espírito de Cristo, isto é, aqueles que têm o Espírito de Deus vivendo neles. João capítulo 3 e versículo 5, e o das pessoas ainda controladas pela sua natureza humana, do que Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o 26. Paulo comenta as diferenças gerais nos modos de vida, enfatizando que o Espírito de Deus está em guerra contra a natureza humana pecadora. Paulo também inclui uma lista específica tanto dos atos da natureza pecaminosa, isto é, rebelde e desafiadora a Deus, como os frutos, isto é, os traços de caráter, os efeitos do Espírito. Tópico 2. Ações da carne. Item 1. Prostituição.
impureza, lascívia. As 3 primeiras obras da carne estão relacionadas ao comportamento sexual. Gálatas capítulo 5 e versículo 19. Deus nos fez seres sexuais, mas o pecado faz com que o ser humano ultrapasse os limites impostos por ele. A prostituição abarca todas as relações sexuais ilícitas. E não somente a prática sexual por dinheiro. A prostituição torna o corpo impuro aos olhos de Deus. E a lascívia a sensualidade exagerada. Um comportamento que não se preocupa com a moralidade, onde a pessoa peca sem se preocupar com qualquer vergonha. Item 2. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações. A idolatria, de acordo com os 10 mandamentos, é pecado. Esse erro coloca o que foi criado no lugar do Criador. A palavra grega pharmakeia era originalmente utilizada para se referir a uma bebida que, se usada na medida certa, poderia salvar a vida de uma pessoa. Um remédio. Com o passar do tempo, foi sendo usada para se referir a entorpecentes que conduziam pessoas a ter visões dos seus deuses, e no Novo Testamento, passou a ser como a feitiçaria, bruxaria. Já as inimizades abrem a lista de pecados que afetam as relações interpessoais. Item 3. Iras, pelejas, dissensões e heresias. A ira é uma manifestação de fúria, que pode tirar o controle do ser humano. As pelejas ou discórdias buscam poder pessoal. Dissensões são desentendimentos causados por divisões. As heresias ou facções são originalmente divisões feitas para separar pessoas. No Novo Testamento, essa palavra representava grupos, como os fariseus e saduceus. A sua tônica é a categorização para a exclusão. Item 4. Invejas, homicídios, bebedices e as glutonarias. A inveja é o desejo de possuir algo que outra pessoa possui. O homicídio é fruto do pouco ou nenhum apreço à vida de uma outra pessoa. Bebedices e glutonaria são abusos do direito de poderem manter o corpo alimentado, onde a bebedice é a consequência da ingestão de bebidas fortes, entorpecendo o corpo e o pensamento, ao passo que as glutonarias eram costumeiramente presenciadas em festas a outros deuses, onde a falta de domínio do apetite fazia os seus participantes exagerarem de forma consciente na alimentação. Paulo também apresenta mais uma exortação: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Versículo 21. Se cremos que Paulo foi inspirado pelo Senhor em seus escritos, devemos crer também que ele apontou o destino de quem vive na prática dessas atividades, a saber, o inferno. O fato de tratar a respeito desse assunto mostra a gravidade e o perigo de se viver uma vida carnal. Entre os atos da natureza pecaminosa, Gálatas 5 versos do 19 ao 21, incluem-se os seguintes: prostituição, do grego porneia, que inclui as relações sexuais e outras formas de contato sexual, fora do relacionamento do casamento. A palavra pornografia se origina da raiz porneia, o que quer dizer que a imoralidade sexual também inclui o prazer com imagens pornográficas ou formas sexualmente sugestivas de diversão. Filmes ou textos, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 14, Mateus no capítulo 5, capítulo 19 e versículo 9, Atos, capítulo 15, verso 20, 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 1. Segundo, impureza, do grego acatarsia, que pode incluir pecados sexuais, maus comportamentos e maus motivos, características e hábitos ímpios, além de pensamentos e desejos secretos, que é onde começa a impureza que nos afeta tanto moralmente quanto espiritualmente. Efésios capítulo 5 e versículo 3. Colossenses capítulo 3 e versículo 5. 3. Lascívia, do grego azeugeia, que implica o comportamento sensualmente inapropriado ou vergonhoso, e uma falta de discrição e autocontrole. Envolve a busca egoísta dos próprios desejos e paixões, ao ponto de não ter nenhuma vergonha ou decência pública, segundo Coríntios capítulo 12 e versículo 21. 4. Idolatria, do grego eidilolatria, que quer dizer adoração a espíritos, falsos deuses, pessoas, imagens, ou qualquer outra coisa, em lugar do único Deus verdadeiro. A idolatria também é um problema sempre que alguém prioriza, ama ou confia em qualquer pessoa, objetivo, instituição ou coisa acima de Deus. Permitir que alguma pessoa ou alguma coisa tenha influência ou autoridade igual ou superior à de Deus. E a sua palavra é a mais sutil forma de idolatria. Colossenses capítulo 3 e versículo 5. 5. Feitiçarias, do grego pharmakeia, que inclui a bruxaria, o espiritismo. Isto é a tentativa de fazer contato com os mortos. A magia negra, isto é, invocação do diabo ou de espíritos malignos, tentando fazer mágica com maus propósitos. Adoração de demônios e uso de drogas,
para produzir experiências espirituais. Livro de Êxodo no capítulo 7, versículos 11 e 22, capítulo 8 e versículo 18. Apocalipse capítulo 9 e versículo 21, capítulo 18 e versículo 23. Sexto, inimizades, do grego extra, que envolve todas as formas de pensamentos, intenções e atos intensos e hostis, incluindo a extrema animosidade ou antagonismo. Sétimo, porfias, do grego eris, que envolve discussões, causando tensão indevida e desunião, e a luta pela superioridade sobre outras pessoas. Romanos capítulo 1 e versículo 29. Oitavo, emulações, do grego zelos, que sugere ressentimento ou inveja da situação ou do sucesso de outra pessoa. Romanos capítulo 13 e versículo 13. Nono, iras, do grego timos, que são explosões de raiva que podem resultar em atos ou palavras violentas. Colossenses capítulo 3 e versículo 8. Pelejas, do grego eriteia, que envolve a busca de poder pessoal ou sucesso, sem consideração por Deus ou pelos outros. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 20. 11. Dissensões, do grego dishostasia, que indica a provocação de divisões ou a introdução de ensinamentos que causam divisão e não são respaldados pela palavra de Deus. Romanos capítulo 16 e versículo 17. 12. Heresias, do grego aireses, que são as divisões em uma igreja, congregação ou grupo de cristãos, que se desenvolvem em grupos egoístas, destruindo a unidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 19. 13. Invejas, do grego fitonos, que são uma antipatia ciumenta, ressentida ou vingativa por uma pessoa que tem algo que se deseja. Pode simplesmente sugerir o desejo invejoso de ter algo que pertence a outra pessoa. 14. Bebedices, do grego meth, que envolve o controle físico ou mental enfraquecido, como resultado do consumo de bebidas alcoólicas e inebriantes. 15. Glutonarias, do grego kamos, que se refere a festas profanas, tipicamente envolvendo danças sensuais, consumo de bebidas alcoólicas, além do uso de drogas, comida em excesso e atividades sexuais. Tópico 3. O fruto do Espírito. Item 1. Amor, gozo e paz. Se Paulo apresenta uma lista daquilo que desagrada a Deus, ele apresenta igualmente uma lista de itens denominados de fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 e versículo 22, ele começa com o amor, a base para os demais frutos, pois foi por amor que Deus enviou o seu Filho, para morrer por nós pecadores. O gozo é uma alegria, um estado de satisfação que não depende de circunstâncias externas. A paz é uma tranquilidade interna, que é refletida na harmonia entre relacionamentos. Esses três primeiros elementos vêm do relacionamento do salvo com Deus, ao passo que os demais são cultivados na comunhão dos santos. Item 2. Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade é sinônimo de paciência, de tolerância para ser resistente com as pressões da vida e das pessoas. Benignidade é benevolência, uma forma de demonstrar um trato amável com todos, mesmo com desafetos. Bondade é generosidade na prática. Item 3. Fé, mansidão e temperança. Fé, ou fidelidade em grego, pistes, é sinônimo de confiabilidade, que é baseado em algo verdadeiro. Ter fé é também ser fiel, confiável em todos os sentidos. A mansidão é agir com brandura, mesmo que a ocasião permita que a ira seja a opção aceitável, levando em conta que é possível se irar e não pecar. Temperança é domínio próprio, a capacidade de ser vitorioso em relação aos desejos da natureza humana, resistindo aos impulsos da tentação. Paulo deixa claro que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne. Gálatas capítulo 5 e versículo 24. As obras que antes faziam não poderiam ser vistas na nova vida que receberam pela fé em Jesus. Eles eram livres em Cristo para não pecar, como faziam antes, e completa dizendo que se eles viviam no Espírito, andassem no Espírito também. Gálatas capítulo 5 e versículo 25. É impraticável uma pessoa alegar que vive no Espírito e trilhar caminhos que são contrários à direção dele. Os judaizantes tentavam ensinar os gálatas a que dependessem da carne, mas as consequências dessa dependência eram opostas ao pretendido por Deus. Paulo os ensina a que vivam no Espírito. Viver andando na carne conduziria os gálatas ao inferno. Conclusão. Contra essas coisas não há lei. Versículo 23. É o que Paulo escreve ao concluir a descrição do fruto do Espírito, ao passo que também mostra que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, teremos uma luta diária dentro de nós, que nos obrigará a inclinar nosso pensamento e ações que agradarão a Deus ou à natureza humana. Essa responsabilidade de escolha é nossa,
como também as recompensas relativas a cada direção que tomamos. Muito obrigado por acompanhar esta videoaula, que Deus abençoe a todos e que possamos viver a verdade de Cristo em nosso dia a dia. Até a próxima. Shalom, envolvidos com Cristo.